E aí, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje de cálculo estequiométrico? Cálculo estequiométrico? Não! Eu sei que cálculo estequiométrico é um assunto que te dá dor de barriga. E de quem não dá, né? Todo mundo tem sua vivência, tem às vezes algum sofrimento aí no cálculo ou na interpretação do texto que foi envolvido no cálculo estequiométrico, até mesmo pela formação da ideia de mol. E aí acaba se unindo tudo. Quando vê o cálculo estequiométrico, ouve alguns coleguinhas falando que cálculo estequiométrico faz mal, e o cara fala assim, poxa, cálculo estequiométrico não é para mim, eu não vou conseguir. Bom, primeiro passo que cálculo estequiométrico não é difícil, tá? Mas é importante estudar cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico já não está com nada, é antigo, não cai mais no vestibular e tal. Bom, o vestibular mudou bastante a forma, está mudando a forma, mas continua sendo conteudista. Nos últimos 3 anos, 108 questões caíram no vestibular sobre cálculo estequiométrico, né? Então, é um assunto que ainda é bem cobrado, é um assunto que é importante que você saiba para diferenciá-lo em relação ao seu concorrente no vestibular de Química. E, afinal de contas, como que a gente faz esse cálculo estequiométrico? Como que eu posso aprender de uma forma bem simples? Bom, uma leitura bem superficial, a gente poderia brincar assim, ó. Olha só a situação, uma regra de 3. Quem estuda, passa. Quem não estuda, X. Bom, a resposta é aqui evidente, mas vamos lá. Então, se eu fizer lá, quem não estuda vezes passa, dividido por quem estuda. Quem com quem corta, estuda, corta, fica não passa. Isso é óbvio, né? Então, pois é. Se é óbvio esse cálculo aqui nessa regra de 3, né? É isso que é a parte mais difícil do cálculo estequiométrico. Não tá de brincadeira, professor. Como que isso vai ser difícil? Então, isso é o que mais pega os alunos. É lógico, se eu podia ter trocado números aqui, né? Colocado 5 e 10 ali do outro lado. Se eu colocasse, por exemplo, os 10 aqui, quanto seria do outro? Seria X. Bom, enfim. O cálculo estequiométrico é só saber montar uma equação e depois executar uma regra de 3. Então, vamos lá. Então, primeiramente, que eu tenho um cálculo estequiométrico, eu tenho que ter o quê? Uma equação. E como que eu faço essa equação? Bom, em geral, já vem pronto nos exercícios já essa equação. Ela não vem balanceada, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas se ela não vier montada, você vai ter que ler o texto, identificar quem são os reagentes. Quem são os reagentes? São os compostos que reagem entre si para a formação de produtos. Então, eu tenho uma setinha que significa uma transformação, uma reação, que leva à formação de produtos, que geralmente é o meu interesse. Bom, no texto, geralmente já vem falando o nome do reagente e falando de quantidades. E essas quantidades já vêm com especificações em unidades, gramas, volume, número de mols, partículas, átomos, moléculas. Então eu tenho essas quantidades que estão especificadas nas suas quantidades e também em relação aos seus produtos. É lógico, ele não vai dar todas as especificações, nem todas as quantidades, porque ele vai ter que deixar uma incógnita para a gente possa resolver. Então, essa incógnita é o grande X da questão, né? Então, vamos lá. Eu montei aqui uma equaçãozinha simples, né? Combustão do metano. Vamos supor que caia um texto aí no vestibular esse ano falando sobre o aquecimento global, que o CO2 é produzido pelo aquecimento, que é a combustão do metano. Então, ele fala um textinho, ele fala, então execute uma conta, vamos lá. Qual o volume de CO2 quando consumir 10 mols de gás metano? E aí você fica, mas como que eu vou saber calcular isso tudo? Bom, é muito simples. Primeiro passo, ver se a equação está balanceada. Mas como que eu vejo isso? Tem duas técnicas. Uma técnica que é chamada tentativa e erro e outra por oxidação. Vamos começar com essa técnica de tentativa e erro nesse primeiro momento. Então eu até brinco, os alunos acharam o macho. O que é o macho? É o M de metal, o A de ametal, que seja diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nosso caso aqui, a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio só nas equações, então não temos metal. Tem a metal diferente de carbono e oxigênio, hidrogênio e oxigênio? Não. A gente tem carbono? Tem. Eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui. Então, eu tenho um CH4, um CO2. Eu tenho hidrogênio? Tenho. Tem 4 hidrogênios reagentes. No produto, eu tenho uma molécula de água. Então, no caso, tem 2 hidrogênios. Eu precisaria multiplicar essa molécula de água por 2. Por quê? 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. Aqui também 4 hidrogênios. Tem oxigênio? Tem 2 oxigênios no reagente. E eu tenho 2 no produto, mais 2 aqui. Então, 2 mais 2 são 4 no produto. Então, tem que ter 4 no reagente. Vou multiplicar por 2 o gás oxigênio. Então, eu já tenho uma equação balanceada.
E esse balanceamento significa que esse 1 significa que 1 mol de gás metano reage com 2 mols de oxigênio, que forma 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Nossa, professor, eu falei para você que é difícil, olha quanta coisa de mol. Bom, não é difícil não. Bom, você já tem uma relação já de mol. Agora vê o que o exercício fala, né? Qual o volume de CO2? Então ele quer transformar esse mol para volume. A gente sabe que o volume molar de um gás é 22,4 litros por mol, quando esse gás está nas condições normais de temperatura e pressão, famosas NTP, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Tá? Então, quando ele está nessa condição de 1 atmosfera de pressão de 0 graus Celsius, eu tenho 22,4 litros por mol. No caso, eu tenho 1 mol, então eu tenho 22,4 litros. Então, aqui eu tenho 1 mol. Bom, já tenho uma primeira relação. Se eu tiver 10 mols de gás metano, então 10 mols está para X. Ah, professor, é fácil, né? 1 está para 10, multiplicou por 10, que também tem que multiplicar por 10. 224 litros. Pois bem, viu como é fácil? Bom, mas professor, mas pode complicar, né? Pode, ele pode falar que a reação não é 100%. No nosso caso, a gente pensou que nosso rendimento, né, que a nossa reação tivesse 100% de conversão, ou seja, todos os reagentes converteram para produtos. Ele podia colocar aqui um valor 80%. Aí simplesmente fazer outra regra de 3, considerando que o 224 é 100%, e se eu tivesse, sei lá, 80%, X. Né? Como é o caso, não vou fazer aqui. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Oxidação do ferro. A oxidação do ferro já é mais complexa, hein? Não é, é do mesmo jeito. Eu tenho que ter uma equação, eu tenho que fazer um balanceamento. Então eu tenho ferro aqui, tenho oxigênio aqui. Metal, tenho? Tenho. Então eu tenho um ferro aqui. Já está balanceado. Tem a metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Não. Tem carbono? Não. Tem hidrogênio? Não. Tem oxigênio? Tenho. Eu tenho um oxigênio aqui e tem 2 aqui. Bom, tem duas possibilidades. Multiplicar esse oxigênio por meio, eu vou tendo quebrados, né, não inteiros, que não tem nada de mal fazer a conta assim, ou multiplicar essa equação aqui por 2. Eu resolvi multiplicar por 2. Então eu tenho 2 oxigênio, 2 oxigênio. Então está já balanceado o oxigênio. A partir do momento que eu mudei, coloquei um 2 aqui, ele multiplica tanto o oxigênio como multiplica o ferro. Então aquela estequiometria do ferro que já estava certa, voltou a estar errada, porque tem 2 ferros aqui. Bom, agora já está tudo certo. Então eu tenho 2 mols de ferro, reage com 1 mol de oxigênio, né, gás oxigênio, e formam 2 mols de óxido de ferro. Então vamos lá. Qual a massa de ferro, então ele quer saber massa de ferro, são necessárias para formar os 2.280 gramas de óxido de ferro? Isso aqui é massa também. Então ele quer que eu transforme o mol em massa. O oxigênio nem falou do oxigênio. Então vamos deixar o oxigênio quietinho. O ferro, olhando uma tabela periódica, vocês vão descobrir que o ferro é 56. Então no caso aqui ele é 56 gramas para cada mol. Então se eu tenho 2 mols, eu tenho 2 vezes 56, ou seja, eu tenho 112 gramas. Bom, o óxido de ferro é o FeO. O oxigênio vale 16, ou seja, 16 gramas para cada mol. O FeO tem quem? 56 mais 16, 72 gramas por mol. Então, como eu tenho 2, eu tenho 2 vezes 72, ou seja, eu tenho 144 gramas. Se ele quer saber 2.880 gramas, então eu tenho X. Bom, o X aqui é simples calcular. X é igual a 112 vezes 2.880 dividido por 144. Bom, se eu olhar daqui, parece que ele multiplicou por 10 e por 2, ou seja, multiplicou por 20. Então, se ele multiplicou por 20 aqui, eu vou esperar que o número também aqui tenha uma multiplicação por 20, ou seja, vai ser 224, então eu acho que vai ser 2.240. E pensa, faz um pouco sentido, né? 112 e 144 estão quase na mesma dimensão de 100 e alguma coisa. 2.880 está na mesma dimensão. Bom, é assim que se faz o cálculo estequiométrico. Bom, talvez os números, né, a gente pode fazer mais exercício para habituar, mas é importante o quê? Montar uma equação, fazer o balanceamento, depois estabelecer a relação molar de cada um deles, ver o que o exercício pede, transformar o mol para massa, se for o caso, para volume,
ou para número de moléculas, assim por diante, e depois executar uma regra de 3. Bom, espero ter ajudado um pouco e um bom estudo, um bom vestibular. No site aqui tem química, tem várias listas das últimas questões dos vestibulares, beleza? Bom estudo, até mais, tchau!